Pessoal, eu sou o Nathan Gabriel, bem-vindos ao canal O Direito Não Só Ocorre Àqueles que Dormem. E hoje temos conteúdo novo, inclusive temos uma convidada que irá falar sobre a Lei 2630 de 2020, que fala é o projeto de lei que fala sobre as notícias falsas, que é a famosa fake news, propagação de fake news. E antes de começar aí a conversar com a doutora, irei apenas pedir para que aqueles que não são inscritos se inscrevam neste canal, compartilhem o nosso conteúdo com um amigo e com um colega. Com vocês, doutora Débora Dias, se apresenta aqui, depois irei começar a fazer as perguntas. Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Queria agradecer ao Dr. Nathan por esse convite. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a doutora Débora Dias, sou pós-graduada em Advocacia Civil e atualmente eu estou trabalhando como assessora parlamentar em Betim. Então, nós vamos aí compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre esse projeto de lei tão polêmico, que é o projeto de lei 2630 de 2020, que trata sobre a questão das fake news. E vamos para as perguntas. Doutora Débora Dias, analisando aqui esse projeto que foi aprovado, inclusive no Senado Federal, no último dia 30 de junho, ele traz diversas situações, mas o tema principal dele seria fake news. O que seria fake news aí neste projeto de lei? Bom, na verdade, o projeto de lei 2630 de 2020, ele não traz uma definição muito clara sobre o conceito de fake news, mas entende-se que seja a propagação de conteúdos por contas, né, criadas, seriam contas falsas criadas por usuários distintos com o objetivo de assumir ou mesmo de simular a identidade de um terceiro e desta forma enganar o público, né, que ele vai receber aquele tipo de informação. Então, a gente pode resumir da seguinte forma: uma conta falsa que foi criada para que, desta forma, venha assumir a identidade de um terceiro e divulgar uma notícia como se aquele terceiro estivesse, né, sendo responsável por aquela divulgação. Entendi, doutora. A próxima pergunta seria: qual que foi o objetivo da criação desse projeto de lei que é mais conhecido como as fake news? Então, nós podemos elencar, de uma forma assim, bem sucinta, 3 objetivos para a criação desse projeto de lei. O principal deles é para coibir, né, a propagação de notícias falsas que possam causar danos individuais ou coletivos à democracia. E também para restringir aquelas famosas contas, né, que são administradas aí por robôs, são geridas por robôs e acabam também disseminando em massa, né, essas notícias falsas, e também combater a disseminação de conteúdos falsos através das grandes plataformas, que seriam, por exemplo, o Facebook, o Twitter, e também os aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, o Instagram. E a gente pode também ressaltar que um dos objetivos desse projeto é a criação do Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. E esse conselho é um conselho que vai, de uma certa forma, regulamentar, fiscalizar, estudar, emitir pareceres, todo tipo de conduta que seria recomendável, né, para o ambiente da internet nas redes sociais. Ótimo, entendi. E essa propagação aí de notícias em massa por meio de robô, como que seria essa situação?
Então, esse projeto de lei ele está tentando coibir exatamente isso, porque eles vão, de uma certa forma, identificar aquelas ações que humanamente seriam impossíveis. Então, o número de mensagens que seria ali compartilhada por um ser humano é diferente do número de mensagens que seria compartilhado por um robô. Então, através das atividades que seriam apresentadas ali naquela plataforma, as próprias plataformas conseguiriam identificar se tratariam de contas que são geridas por robôs ou seriam geridas por um usuário real. E uma vez que tem essa suspeita, né, de que essas contas são geridas por robôs, o usuário ele vai ser notificado e aí ele vai ter que se apresentar a sua identidade e aí sim a plataforma vai decidir se cancela ou não aquele usuário. Ótimo, entendi. Lembrando também, só para complementar, que vai existir também uma certa limitação na quantidade de mensagens que vão poder ser enviadas para cada grupo, o período de tempo que vai poder repetir aquela mesma mensagem, o número de usuários, né, de membros que vão poder participar de cada grupo, por exemplo, de mensagem. E também, diferentemente do que acontece hoje, vai ter que ser autorizado pelo próprio usuário se ele tem interesse ou não em participar de determinado grupo, ou se ele tem interesse de participar de determinada lista de transmissão, o que não acontece hoje, né? Que já é praticamente uma autorização ali automática. Entendi. Referente ao nosso Código Penal brasileiro, tem alguma penalidade que já previa alguma, aí no caso, responsabilização daquela pessoa que faz um mau uso das redes sociais, propagando alguma notícia falsa, propagando alguma injúria, difamação ou calúnia? Com certeza. O nosso Código Penal ele já estabelecia assim crimes, né, previstos aí, os crimes, especialmente os crimes contra a honra, que seriam aí a injúria, a difamação, a calúnia, e também temos o crime de falsa identidade, que está previsto no artigo 307 do Código Penal. E além disso, a gente pode citar alguns outros exemplos também, que é o caso de divulgação de cena de sexo, pornografia, nudez, sem o consentimento da vítima. Tudo isso são considerados crimes cibernéticos e tem aí a previsão de detenção, de reclusão. Então, já existe, sim, um regulamento, né, no nosso Código Penal com relação aos crimes cometidos através da internet, pelas redes sociais. Entende? E, no caso, e se for aprovado mesmo esse projeto de lei? No caso aí, quanto à questão dessas penalidades, quanto às fake news, quanto a essas notícias falsas. E como que ficará aí, será feita uma limitação? Isso trará algum prejuízo? Ou será de forma, vai beneficiar a sociedade em geral? Como que ficará essa situação? Então, doutor Natan, como eu disse, algumas mudanças que poderão acontecer, por exemplo, a plataforma ela vai poder limitar o número de contas por usuário. Então, cada usuário vai poder ter um número determinado de contas sob a sua gestão. Como eu disse também, a limitação no envio de mensagens. Então, aquela mensagem você vai poder compartilhar com um número determinado de pessoas. Cada grupo vai ter um número de membros também determinados. Todas essas limitações, caso o projeto seja realmente aprovado na Câmara dos Deputados. E, de certa forma, é um pouco complicado, né, para nós usuários, porque vai restringir muito e vai mudar a realidade do que a gente tem hoje, né? De certa forma, os usuários vão se sentir um pouco aí ameaçados com a sua liberdade. Entendi.
E quando a gente analisa essa situação aí da liberdade de expressão, como está lá no nosso artigo 5º da Constituição, como que ficaria toda essa situação aí dessa liberdade? Bom, esse é o grande ponto desse projeto de lei. É o ponto que está sendo bem discutido e é o que mais traz polêmica referente a esse projeto. Por quê? Para muitos, esse projeto ele tem sido visto como uma iniciativa à censura. E para outros, realmente o projeto tem que combater sim as fake news, então é muito polêmico. Mas, ao meu ver, né, o meu ponto de vista é que sim, esse projeto ele leva à censura, porque mesmo trazendo, né, a instituição aí desse Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, quais seriam os critérios, né, para poder considerar se uma notícia ela é verdadeira ou falsa? Quem que vai fazer essa seleção para dizer o que pode ser considerado fake news, o que não é fake news? Então, eu acho que, de certa forma, o Estado ele vai estar limitando muito aquilo que pode ser divulgado. E a gente sabe que a nossa Constituição ela já garantiu a liberdade de expressão a todos os cidadãos. Então, o Estado, nessa altura do campeonato, querer restringir essa liberdade de expressão, no meu ponto de vista, é um pouco complicado. Até porque grande parte do que está escrito, né, no texto desse projeto de lei são normas bem abrangentes, são normas abertas, que não trazem critérios muito definidos, muito estabelecidos ali, a ponto de dizer, vai ser desta forma, ou não, vai ser assim. Então, fica muito subjetivo, uma coisa muito incerta ainda, e que, ao meu ver, precisa de muitas alterações para que seja aprovado de uma forma que vai beneficiar a todos, né? Tirando aí todo o interesse político e levando em conta também a participação da sociedade, que eu acho fundamental, né? Até porque ainda não teve uma discussão com a sociedade com relação a isso, e muitos grupos, inclusive, têm se mobilizado contra esse projeto. Não só contra, como também a favor. Né? Nós temos grupos aí, os mais diversos grupos de vários núcleos da sociedade que estão se mobilizando a fim de ou de apoiar ou a fim de criticar esse projeto. Ótimo. Eu ia te fazer uma pergunta, eu nem vou fazer mais, porque você, na sua resposta, conseguiu complementar e suprir tudo, que seria essa situação da abrir aí um referendo popular, fazer uma audiência pública, justamente para ouvir a sociedade, do que eles realmente acham desse projeto, né? Isso é muito importante. Exatamente. E o que tem que ser levado em conta é que a liberdade de expressão ela tem que ser garantida a todos. Então, a gente não pode cercear esse direito que foi conquistado aí com muita luta, né, através de um simples projeto de lei. Então, tem que existir, sim, essa discussão popular, trazer aí as diversas opiniões, porque é isso que enriquece, né, o debate e é isso que faz também criar normas que vão beneficiar toda a sociedade e não apenas um grupo específico, especialmente os grupos políticos aí, né? Entendi. Neste caso, como tem aí, tem que ouvir a sociedade. Então, o que a doutora acha? Um referendo popular, uma audiência pública, seria uma boa neste caso, diante da relevância do tema? Sim, sem dúvida. Ouvir a sociedade é de fundamental importância. O ideal seriam que se tivessem, né, audiências públicas, mas a gente sabe que o contexto, né, o cenário que nós temos vivido hoje, diante dessa pandemia, tem limitado muito esse debate. Inclusive, alguns deputados estão pedindo a suspensão da votação desse projeto justamente por isso, porque não houve, né, um debate, não houve uma discussão acerca de um projeto que é tão importante que vai trazer tantas consequências para a sociedade. Mas eu acredito que também tem que ser discutido, tem que ser levado em consideração os pontos de vista de cada núcleo da sociedade, porque cada um
tem o seu ponto de vista. Cada um tem aquilo que considera importante, aquilo que considera desnecessário, e tudo isso tem que ser pautado. Até porque é dessa forma que a gente vai construir, né, boas leis, leis que vão atender aos todos. Entendi. É, no caso, então, não tem uma definição ao certo de que seria propagação de notícias falsas, o que seria essa fake news, né? Não, é exatamente. O Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet é que vai definir isso. Então, assim, é muito subjetivo, né? Esse conselho que vai regulamentar tudo. Hum, Então, o Estado vai estar interferindo na vida do cidadão de uma forma irrestrita, vamos dizer assim, porque o que o Estado considerar através desse conselho que é fake news, vai ser considerado fake news. entendi. Então, se o conselho decidir que a nossa conversa aqui referente ao tema é fake news, então vai ser fake news. Exatamente, a gente será notificado e a gente vai ter um prazo aí para nossa defesa, mas até então o nosso conteúdo vai estar restrito. Complicado, né? Exatamente. Entendi. E para finalizarmos, ah, caso seja aprovado, então, esse projeto de lei já foi aprovado no Senado, então for sancionada pelo nosso presidente, como que a sociedade reagirá? Como que, como que serão os efeitos dessa lei aí na sociedade? Como que será a aplicação, a eficácia dela? Bom, eu acho que no primeiro momento não vai ser bem visto pela sociedade. A sociedade não vai ver essa lei, né, se caso for aprovada, com bons olhos. Isso pode causar um grande problema na nossa sociedade. E, além disso, como eu disse, vai ferir muito a liberdade de expressão e, na prática, eu acho que vai ser muito difícil para ter esse controle, porque as plataformas ainda não estão preparadas para limitar tanto os conteúdos como está sendo solicitado, né, no projeto de lei. Então, vai ter que existir uma adequação das plataformas, uma adequação dos usuários, um cuidado extremo ao se divulgar qualquer tipo de conteúdo para saber se vai ter alguma penalidade ou não, né? Às vezes você está ali na sua inocência compartilhando um conteúdo que para você é um conteúdo sem nenhum problema, um conteúdo que não vai afetar em nada, mas através da aprovação desse projeto, vai existir uma lei que, de certa forma, pode considerar o seu conteúdo como um conteúdo falso. E aí você será notificado e vai poder, né, fazer a sua defesa se convém ou não para você manter aquele conteúdo. E as páginas podem, inclusive, cancelar a sua conta, né? Se considerar realmente, for comprovado que o seu conteúdo é um conteúdo impróprio. Então, vai ser, assim, todo cuidado vai ser pouco e os usuários realmente vão ter que ficar muito atentos. Não só os usuários, né? Porque caso as plataformas também elas não cumpram o que está estabelecido na lei, elas vão ter penalidades altíssimas. Se eu não me engano, né, pelo que está previsto no texto da lei, multas de até 10% do faturamento daquela plataforma no Brasil. Então, imagina o quanto que isso seria, né, de prejuízo para essas plataformas. Então, é por isso que esse projeto ele tem que ser muito bem analisado, porque ele vai trazer consequências enormes aí para toda a sociedade e também para essas grandes empresas, né, que dominam aí essas plataformas digitais. Entendi. Como é que é um projeto de lei, né, se tornando lei, como que vai impactar muito aí na sociedade, né? Muito bom, então, doutora Débora, pelos esclarecimentos, por ter aí cedido um pouco do seu tempo para participar aqui do nosso canal. E espero que a doutora tenha disponibilidade para visitar nós aqui mais vezes e abordar outros conteúdos. Muito obrigado e foi muito bom e muito relevante aí os comentários da doutora. Será um prazer. Assim que convidada,
certamente estarei aqui com vocês novamente. Espero ter contribuído, né, com o pouco que sei, com esse canal. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, até porque é um conteúdo muito grande, muito extenso, né, para ser tratado aqui, e a gente só deu uma pincelada nos pontos principais. E se caso tiver ficado alguma dúvida, eu estou à disposição. O Dr. Natan vai divulgar aí os meus contatos e eu fico aqui à disposição. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Natan. Doutora Débora, nós que agradecemos a tua participação, tá? Irei deixar o teu contato aqui para que todos do canal tenham acesso e caso tiver alguma pergunta, quiser pontuar alguma situação, eles ficarão à vontade para comunicar à doutora, tá bom? Mas, além do mais, são essas as nossas ponderações. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem até aqui neste momento, ouvindo e presenciando aí, né, todo esse grande debate muito bom, que foi bem produtivo, que enriqueceu bem o nosso conhecimento e trarei novos conteúdos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.